Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Polo estratégico do agronegócio. Parceria entre o governo do estado e iniciativa privada faz do Platô de Neópolis referência na produção agrícola de frutas com a geração de emprego e renda na região do Baixo São Francisco. Hortaliças de qualidade. Agricultor do Agreste Sergipano vira referência no cultivo e comercialização de mudas prontas já para o plantio. Campo Limpo. O projeto de educação sanitária em Umbaúba incentiva produtores agrícolas a fazer a devolução em locais apropriados das embalagens de agrotóxicos. Referência. Criado há mais de 3 décadas, Centro de Pesquisa de Sergipe se destaca pelos intercâmbios técnicos e capacitações destinadas ao homem do campo. E ainda, veterinário da Endagro dá dicas para evitar prejuízos com a mortandade de bezerros nos rebanhos de criadores de gado em Sergipe. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente porque o Sergipe Rural já está no ar. O Platô de Neópolis, na região do Baixo São Francisco, é considerado um dos mais importantes polos do agronegócio de Sergipe. E com o apoio do governo do estado, através da Coidro, o local se transformou na referência de produção de frutas. E o resultado disso? A geração de emprego e renda. A reportagem é de Lícia Moura e Jorge Henrique. A extensão de terra pertence ao Platô de Neópolis, município distante 107 quilômetros de Aracaju. A área é destinada à exploração agrícola. A infraestrutura pertence ao governo do estado. Essa é a estação de bombeamento da Coidro. A água captada do Rio São Francisco abastece os perímetros do platô. A estrutura é administrada pela Ascondir, Associação dos Concessionários do Distrito de Irrigação de Neópolis. A Ascondir, além de fazer essa parte de distrito, de fornecer água para cada produtor, a gente também viabiliza cursos técnicos, traz consultores de fora para ministrar palestras, ver algum problema de uma praga, uma doença em algum pomar que porventura tem, mas a administração da porteira para dentro é de cada produtor. Aí cada um tem o seu técnico agrícola, tem o seu consultor, entendeu? Mas a gente dá um suporte a nível de trazer palestrante, trazer coisas atuais para os produtores. Ao todo, são 50 quilômetros de canal, 54 reservatórios e 4 estações de bombeamento. Desde a inauguração em 1995, o Platô de Neópolis mantém seus 10 mil hectares. O que mudou de lá para cá foi a diversificação das culturas. Antes, a cana-de-açúcar predominava, ocupando mais da metade dessas terras. Hoje, a realidade é outra. Os canaviais correspondem apenas a 45%. E isso é visto de forma positiva. Está caindo mais essa área de cana, está aumentando a área de fruta, principalmente o coco não. E a nível de culturas permanentes, você tem o coco, tem a manga, citros, limão, laranja, banana e algumas culturas de ciclo curto, como maracujá, mamão, melancia, abóbora. São culturas que eles usam mais como intercalares. Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí em parceria com a Coidro tem dado certo e tem algumas coisas ainda para se resolver que com essa nova gestão que está aí, eu tenho certeza que a gente vai resolver. Mas o projeto hoje ele é completamente viável. Hoje o Platô é visto como um dos maiores empregadores da região do Baixo São Francisco. Com essa implantação do projeto, eu diria a você que hoje está mais ou menos com um pouco mais de 20 anos dele implantado, estou em operação, ele tem alguma coisa em torno de 3.500 a 4.000 funcionários diretos. Essa é a geração de emprego mais que você tem nessa região, com, naturalmente, envolvendo toda uma gama de culturas, que é um projeto chamado Policultura. Você observa também que, pelo desenvolvimento das comunidades que tinha na periferia, como o Tatu, por exemplo, e várias comunidades que tinha ali, eles eram bastante pobres, era um grau de pobreza muito elevado. E a gente observa isso pela história daquela região. Se você der uma retro nessa história aí, você vai ver como é que realmente era e como é hoje. Então, eu entendo que, do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico naquelas localidades, foi muito importante. E, como consequência, um impacto para com
o Estado em si. A Cohidro realiza visitas técnicas, verifica o desenvolvimento dos lotes, inspeciona a infraestrutura do distrito de irrigação e ainda averigua o nível de preservação das áreas de proteção permanente. O platô funciona tipo um condomínio de fazendas com contratos de concessão. Possui 40 lotes empresariais em atividades da fruticultura. Dos 10 mil hectares, 7 mil possui irrigação por sistemas de bombeamento e distribuição de água via canais. A infraestrutura que o governo lá implantou, trata-se de uma infraestrutura hidráulica de captação e distribuição de água para os lotes para a irrigação, uma rede viária para o acesso não só dos lotes como da infraestrutura e uma rede elétrica. Essas três compõem o projeto, inclusive, inclui-se aí as terras, né, que as terras é propriedade pública. E os empresários, que são os concessionários, eles usam essas terras na forma de concessão de uso. E são formas contratuais nesse sentido. E o mês de fevereiro começou com temperaturas elevadas em Sergipe. Mas será que o calor vai continuar nos próximos dias no estado? Confira no mapa a previsão do tempo. O sol forte predomina na primeira semana de fevereiro em Sergipe. Na região litorânea, o tempo fica abafado no sábado e no domingo e a sensação de calor é ainda maior. Na segunda e na terça, o dia fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, o tempo segue firme e sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta ainda mais com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 36 graus. No município de Cumbe, a temperatura deve chegar aos 33 graus, 35 em Tobias Barreto e 36 graus em Poço Redondo. A seguir, vamos mostrar o projeto de educação ambiental em Umbaúba para devolução de embalagens de agrotóxicos pelos produtores. E ainda, você vai conhecer o produtor rural do agreste do estado, que tem se destacado na produção de mudas de hortaliças já prontas para o plantio. É depois do intervalo. Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta, desta vez para mostrar a experiência bem-sucedida de um agricultor de Itabaiana no cultivo de mudas prontas de hortaliças para o plantio. A ideia deu tão certo que agora ele passou a ganhar dinheiro com a venda direta aos produtores e vizinhos no perímetro irrigado do município. Veja na reportagem de Patrícia Dantas e Kelvin Nixon. Givanilson Andrade Menezes, mais conhecido por Zezelo, é um agricultor no perímetro irrigado da Ribeira, em Itabaiana. E como a maioria dos agricultores irrigantes da localidade, cultiva hortaliças para venda nos mercados das capitais sergipana e baiana. E nessas plantações de ciclo bem curto, a reposição das plantas é constante e o plantio direto nos canteiros dá muita perda de qualidade do produto. E como oportunidade de negócio, ele identificou que poderia atender a demanda de outros produtores por mudas de hortaliças prontas para plantar. A gente produzia na malhada, aí as coisas foram evoluindo, precisava fazer as mudazinhas. Aí eu fui ampliando um pedacinho de estufa, aí botei, deu certo. Outras coisas deu errado, e depois a gente foi ampliando e deu dando tudo certo. A procura cresceu conforme a demanda de pedidos. Ele foi expandindo o negócio, que tem períodos de maior ou menor produção. Hoje, Zezelo tem 6 estufas, totalizando 2.340 metros quadrados de área protegida, onde as plantinhas germinam em bandejas de plástico ou de isopor para evitar o contato com o solo. Recebem irrigação constante e tem telado de proteção contra o sol, insetos e outros animais. Por que as pessoas preferem vir comprar com você as mudas de alface, por exemplo, do que produzir? Porque já pega ela pronta, né? Você não tem trabalho nenhum. Encomenda com a gente com 15 dias, 20 dias, 30 dias estamos entregando num ponto certo de muda, sem depender de tempo, né? Depende do tempo quente, às vezes na roça não sai, chuva demais não sai, e aqui dentro ela fica mais controlada. Aí fica bem mais sadia. Na estufa, tem mudas em todas as fases de crescimento.
A depender da hortaliça, as mudas ficam prontas para plantio de 20 a 30 dias depois que são plantadas as sementes. As mudas prontas para serem transplantadas são levadas diretamente nos lotes e seguem, na maioria das vezes, assim, de moto, na quantidade desejada. Zezelo também comercializa uma linha completa de insumos agrícolas e tem cerca de 200 clientes fiéis que, como ele, cultiva as plantações em lotes do perímetro irrigado da Ribeira, recebendo água de irrigação e assistência técnica da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe, a Cohidro. Em cada bandeja dessa são cultivadas 200 mudas. A produção aqui chega a 1.500 bandejas por semana. Só de alface são 5 variedades e toda a produção abastece só o perímetro. Mas para o trabalho ter esse resultado, Zezelo contou com a orientação do técnico agrícola Leonildo para a adoção de práticas visando os melhores resultados. Para a preparação das mudas, o trabalho começa com a escolha do substrato vegetal correto e o plantio é feito com esses equipamentos que garantem a profundidade correta e o aproveitamento integral das sementes. A questão da nutrição, né, que a gente tem feito um trabalho até para controle, usando fertilizantes que auxiliam no controle biológico para que a gente diminua até o uso dos agrotóxicos. E isso é importante para que a muda produza um alimento de qualidade, um alimento realmente sem falhas, né? Quando a gente diminui o uso de agrotóxicos, então a tendência é que a gente tenha um alimento mais saudável na mesa dos clientes, né, dos consumidores. Então a ideia é essa, já que os agrotóxicos estão aí em todas as propagandas, né, como um grande vilão, né, na saúde de todos nós brasileiros, né? E do município de Itabaiana, a gente vai agora até Umbaúba, na região sul do estado, para conhecer o projeto de educação sanitária, que tem incentivado produtores agrícolas a fazer a devolução em locais apropriados das embalagens de agrotóxicos. Confira. A Prefeitura Municipal de Umbaúba lançou o projeto de educação sanitária Campo Limpo, uma parceria público-privada que cria mecanismos para mudar a atitude dos agricultores e aplicadores de agrotóxicos do município. A ideia é combater os problemas causados pelo uso inadequado dos agrotóxicos e os cuidados que devemos ter com a devolução das embalagens vazias, que acumulam resíduos que prejudicam a saúde e o meio ambiente. A gente viu aqui que ao longo do tempo os produtores adquiriam os produtos químicos, não é isso? E usavam de forma errada, armazenavam de forma errada e outra coisa, causando sérios danos à saúde, né? O que a gente fez? A gente sentiu que até as empresas particulares estavam com dificuldade nesse trabalho e a gente achou o seguinte, que devia levantar essa bandeira. O que nós fizemos? A gente se reuniu principalmente com o parceiro Endago, do município, na pessoa de Aparecida, e a gente, junto com outros parceiros privados, que no caso da RV, Coagro, Agropec, Ricláudio, que dá o consulta, foram pessoas que deram muito apoio para a gente. O que a gente fez? A gente criou um projeto municipal de educação sanitária. Campo Limpo, quer dizer, a gente quer limpar o campo. Para isso, além do trabalho de conscientização, a Prefeitura promove o recolhimento das embalagens vazias de agrotóxicos 3 vezes por ano, em março, agosto e dezembro, em pontos itinerantes instalados na sede do município, para que os produtores façam a entrega das embalagens já devidamente lavadas. O material recolhido no ponto itinerante vem para cá, para esse espaço, aqui mesmo em Umbaúba, e segue daqui para lá para Ribeirópolis, na Ardase, onde é feita a destinação correta. Mas não é só a Prefeitura que realiza as ações. Em lojas de produtos agropecuários como essa, a venda de agrotóxicos é acompanhada das informações sobre o correto uso e descarte dos materiais. E apesar das visitas nas propriedades, o responsável técnico do local entende que a informação de qualidade para o agricultor é sempre bem-vinda. Nós orientamos justamente a questão da tríplice lavagem, né, do recolhimento dos vasilhames para que seja entregue junto à Secretaria da Agricultura, o setor, né, que hoje recolhe esse material, e na questão também de até visitar as roças para poder ver o que é necessário ser usado, né, para cada cultura. Isso também em relação aos equipamentos de proteção individual? Os EPIs são fundamentais, né? Hoje é uma coisa indispensável, tem que ter EPI, porque é a proteção total hoje do aplicador.
É uma união de esforços, prefeitura, Endagro, lojas de produtos agropecuários. O objetivo é único, o bem da saúde do homem do campo e do meio ambiente. Nós vamos tirar esses produtos do campo, evitando que polui o meio ambiente e trazendo risco para os produtores e nós que consumimos alguns produtos. A iniciativa de recolhimento de embalagens e ações de educação sanitária são fundamentais para orientar a população sobre os cuidados com todos os tipos de resíduo. Sem dúvida, contribui muito para que o crescimento do Estado de Sergipe na sensibilização ambiental e educação ambiental para a coleta seletiva e destinação correta desses resíduos. Sabemos que são resíduos, embalagens com resíduos, né, altamente perigosos, que podem prejudicar a saúde humana, não só a saúde humana, mas em todo, né, o processo. E isso faz com que a sensibilização não só do município de Umbaúba, como demais municípios, levem esse exemplo e façam que o descarte correto dessas embalagens sejam periodicamente consultadas pela Secretaria de Agricultura, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente dos municípios locais e, de fato, conduza, né, a realidade que hoje nós vivemos no século XXI, ainda com ações errôneas sobre essa causa de agrotóxicos e embalagens, né, que não são reutilizáveis. Para os agricultores, a iniciativa da Prefeitura traz comodidade, porque facilita em muito a devolução das embalagens, que é obrigatória, e ele já sai daqui com os comprovantes de devolução. Um apoio desse aqui para a gente é demais, é ótimo. Vai facilitar muito a vida da gente, agricultor, revendedor de produtos também, né? É muito bom esse projeto aí. Através deste projeto é que vamos levar mais conhecimento e conscientização na entrega dessas embalagens para que não venha contaminar eles próprios e também nem o meio ambiente. E facilita a vida de quem realmente já entrega, né? Ao invés de entregar em Ribeirópolis, entrega aqui, né? Exatamente, tem essa praticidade desse ponto aqui, entregando aqui a secretaria junto com a equipe já faz a entrega lá em Ribeirópolis, evitando a questão de despesa e gastos para eles. Depois do intervalo, a gente destaca o Centro de Pesquisa de Sergipe, que há mais de 30 anos é referência na transferência de tecnologia e capacitação ao homem do campo. E ainda, veterinário da Endagro dá dicas aos criadores de gado para evitar a mortandade de bezerros nos rebanhos. Fique com a gente. O Sergipe Rural volta já. Há 32 anos nascia no estado o Centro de Pesquisa de Sergipe. O espaço foi criado com o objetivo de desenvolver estudos relacionados à agricultura. E durante essa trajetória muita coisa mudou, modernizações ocorreram e a nossa equipe viajou até Itabaiana para conhecer a história desse importante centro para o homem do campo. Acompanhe. Criado em 1986 como Centro de Pesquisa do Estado, transformou-se em CDT, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, em 1998. Mas só no ano 2000, através da parceria com a Embrapa, que a agroecologia entrou em cena. Daí então começamos a intensificar o manejo e os trabalhos de agricultura orgânica começou a ser inserido dentro do nosso projeto de pesquisa. A Endagro captava os recursos, a Embrapa captava os recursos. Esses recursos eram aplicados aqui no CDT, a gente fazia toda a parte de campo, a nossa parte era a parte de acompanhamento de campo e a parte de estatística e difusão das tecnologias, de responsabilidade da Embrapa. Essa tecnologia retornava para a extensão rural e a gente passava para os produtores, através das metodologias que nós utilizamos na extensão, como reuniões, palestras, curso, dia de campo. Né? Foi justamente através desse dia de campo que saiu a primeira turma de orgânica aqui de Sergipe, que foi a Aspoagri. O CDT objetiva desenvolver estudos sobre o cultivo de orgânicos. As pesquisas são desenvolvidas de acordo com as necessidades do agricultor. Além de fazer as práticas e tecnologias, né, agroecológicas, a gente trabalha também o que o produtor tem necessidade. Por exemplo, o produtor tem dificuldade no controle da broca do tomateiro. Então nós temos aqui um trabalho voltado ao controle da broca do tomate. Temos um trabalho voltado ao controle da traça das crucíferas no repolho. Então, o produtor tem dificuldade. A gente tem um manejo agroecológico adequado para o controle dessa praga. Doenças do pimentão, como é o caso da cercóspora. Então, nós temos um trabalho aqui de utilização de caudas naturais que combatem ou previnem o ataque de pragas e doenças aqui no campo. Sem contar que a gente, pelo bom manejo que a gente faz no solo, a gente tem a favor a questão da teoria da trofobiose, que diz que toda planta bem alimentada ela resiste ao ataque de pragas e doenças. Então isso favorece ao nosso controle natural.
O Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Agroecológicas da Indagro está localizado no perímetro irrigado Jacarecica. Fica a 10 quilômetros da sede de Itabaiana. O lugar não foi escolhido à toa. A importância desse centro é que ela está numa região aqui de Itabaiana, que é um dos maiores produtores de hortaliças, né? E que muitos usam práticas tradicionais, com o uso de agrotóxico, com o uso de herbicidas. E aqui não, é um centro que vai estimular práticas mais saudáveis para o consumidor, produtos mais saudáveis. Então é extremamente interessante. E hoje em dia também nós já temos aqui um sistema de irrigação diferenciado que usa bem menos água do que o tradicional. Já tem vários agricultores do perímetro aqui de Itabaiana usando esse sistema. Então o centro tem a sua importância pela proteção ambiental e proteção da saúde do consumidor. O centro conta com uma área de 4 hectares para os experimentos, dias de campo e também para cursos de capacitação e intercâmbio técnico. Através do CDT, nós realizamos várias capacitações, não só aqui no centro, como também nas comunidades rurais. Capacitação de como produzir alimentos orgânicos, como produzir sem usar agrotóxicos e veneno. Tá? Então nós temos um centro aqui, uma estrutura física aqui, pronta para capacitação. Esses cursos acontecem quando existe uma programação da própria Indagro. Né? Hoje, recentemente, nós tivemos aqui quase 1000 produtores sendo capacitados nessa área aqui do Agreste, através do programa Água de Sergipe. Foi capacitados aqui produtores de Areia Branca, de Itabaiana, Campo do Brito, Malhador, Ribeirópolis. Então todos esses municípios que estão no entorno da bacia foram capacitados produtores para justamente ele passar dessa fase do convencional para o orgânico. E o centro justamente recebeu esse pessoal para fazer, além da área teórica, as aulas práticas também de campo. Ele vem na teoria e vem na prática. E agora a gente muda de assunto para falar sobre um dos principais receios dos criadores de gado, o prejuízo causado pela mortandade de bezerros do rebanho. Problema que pode ser evitado com práticas simples, como você vai conhecer agora com o veterinário da Indagro, Marcos Franco. Veja. 70% das mortes entre bovinos ocorre justamente nos 30 primeiros dias de vida. É preciso ter cuidado simples com o recém-nascido. E sobre esses cuidados, eu converso agora com Marcos Franco, que é veterinário da Indagro. Marcos, quais são os cuidados primordiais para manter a sanidade dos animais recém-nascidos? A cura do umbigo com o uso de iodo nessa região, nas 2 primeiras horas de vida, é fundamental para a sua sobrevivência. E a colostragem, ou seja, o uso do colostro nas 2 primeiras horas de vida é importante. Isso por quê? Porque o colostro é que fornece os anticorpos para proteger os animais contra as doenças nos primeiros dias de vida. Essas duas, o uso do iodo e o uso da colostragem é fundamental para quê? Para que 70% das mortes dos bovinos não ocorram nesses 30 dias iniciais da sua vida. E são 2 práticas fáceis de fazer, porque baixo custo e alta eficiência. Quando você fala do umbigo, como é que deve ser feito? E assim, para que serve essa cura? Que doenças ele previne? Quando o animal nasce, o umbigo, ou seja, o úrico, fica aberto em torno de 2 horas. Se tiver sujeira, ou seja, uma região suja, um curral sujo, bactérias, vírus, sujeiras vão entrar no corpo do animal, provocando lesões no fígado, no rim, nas articulações, trazendo uma grande mortalidade. Ou seja, cuidados fáceis e praticáveis por qualquer criador. Por quê? Porque diminui a mortalidade, trazendo mais lucro para o criador. Você fala sobre o colostro, justamente aquele primeiro leite da vaca. Por que é importante que ele seja servido justamente nas primeiras horas, nas 2 primeiras horas? A vaca não passa anticorpo quando está prenha para o seu bezerro que está na sua barriga. E as 2 primeiras horas de vida é fundamental para quê? Para que o organismo absorva o colostro com eficiência, porque após as 2 horas do nascimento, a absorção do colostro diminui drasticamente, provocando uma baixa imunidade. Por isso que é importante, nas 2 primeiras horas de vida, passar o iodo e botar o animal para mamar. 70% dos problemas estão resolvidos. Além dos cuidados com o colostro e com o umbigo, também é preciso o manejo com o local. Nós estamos num bezerreiro aqui na fazenda. E quais são as vantagens de estar desses animais já virem para um bezerreiro? Primeiro, uma instalação com higiene. Vocês vejam aqui que não tem fezes, não tem sujeiras maiores. O animal está
numa cobertura com conforto térmico. Existe a oferta de sais minerais, de feno, que é importante para o quê? Para a digestão comece a ocorrer. E existe melhor cuidado por parte dos tratadores, porque todos os animais estão com a faixa etária mais ou menos semelhante, exigindo cuidado nessa região, que é por demais importante para o quê? Para que a mortalidade diminua, não trazendo prejuízo para o criador. É importante perceber que existe toda uma estrutura do bezerreiro, tem uma cobertura, tem uma corrente de guia. Fale um pouquinho sobre a importância desses aspectos aqui no bezerreiro. Primeiro, é a higiene. Segundo, existe um adestramento dos animais. Vocês vejam que tem uma corrente para que os animais fiquem adestrados. Quando chegar a sua época de lactação, se tornar vaca, eles já estão adestrados, aptos a fornecer um leite de quantidade e qualidade melhor. Por quê? Esse adestramento ocorre desde pequeno. Existe oferta de feno, de sais minerais, de água, ou seja, todas as condições ideais para quê? Para que o bezerro sobreviva e se torne um reprodutor, uma vaca de alta lactação. Quando você fala do feno oferecido aos animais, é para estimular já a ruminação, não é? Quanto mais rápido o animal deixar de ser lactente, ou seja, beber leite e se tornar um ruminante, melhor será para quê? Para o seu desenvolvimento. Quanto o animal se torna um ruminante, melhor será o seu desenvolvimento. E todas as condições são oferecidas aqui para o quê? Para o maior lucro para o criador. Quando você fala condição para desenvolvimento, quer dizer a questão do ganho de peso, do crescimento? Nessas condições que ele está tendo aqui, ele tem condição sanitária, condição nutricional, para quê? Para que se torne um reprodutor, uma matriz o mais rápido possível, entrando em produção de leite, que é a finalidade de uma fazenda que produz leite, obviamente. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote aí o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.